Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuaremos a conversar sobre escola bíblica, sobre palavra de Deus, revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. A revista que está sendo utilizado nas classes de escola dominical de jovens nas Assembleias de Deus. E hoje vamos falar sobre um homem de oração, um homem muito especial que falava com Deus, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Vamos falar sobre Moisés, o homem que foi usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Lição de número 3, Moisés, um líder de oração. Tópico 1, Moisés fala com Deus. Tópico 2, Deus fala com Moisés face a face. E 3, Moisés roga a Deus a sua presença. Hoje nós vamos aprender muito sobre o valor da oração na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então não sai daí que iremos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. E eu já quero fazer aquele pedido todo especial para você. Se essas aulas têm sido bênção para você, se essas aulas têm abençoado mesmo a tua vida, manda para alguém, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se inscreve, pega esse link, manda para alguém, dá um like, deixa um comentário. Você nos ajuda muito, porque aí o YouTube entende que este conteúdo é relevante para outras pessoas e começa a sugerir os nossos vídeos para pessoas que estejam navegando em sua página. Então nos ajuda a espalhar a palavra do Senhor. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11, que diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. A síntese da lição de hoje é: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. O texto bíblico está em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, versículo 17 ao 18 e versículos do 20 até o 23. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 20. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Versículo 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glórias ao nome do Senhor. Que passagem tremenda, que passagem maravilhosa. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aula, pela oportunidade que temos de compartilhar um pouco da Tua palavra, dos ensinamentos sobre oração. Nos ajuda, Senhor. Abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, que por meio da vida do Teu servo Moisés, nós possamos ser edificados e abençoados. Abençoe esse irmão e essa irmã que acompanham conosco essa aula. Ó Senhor, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queria lembrar que os slides da lição de hoje já estão aqui embaixo na descrição do vídeo para abençoar a tua vida. Nós disponibilizamos todas as semanas os slides em PDF e também em PowerPoint para você utilizar na sua classe de escola bíblica, para você enviar para outras pessoas, para ser bênção e para que você possa também
acompanhar a nossa aula, tá bom? Então fica conosco, abençoa a nossa vida, já dá um like aí, já mete o dedão, que com certeza vai abençoar muito a nossa vida. Eu queria começar a lição de hoje com uma pergunta, como de costume eu faço, mas a pergunta que faço hoje é uma pergunta toda especial. O que é Deus para você? E como está o seu relacionamento com Ele? Estamos em um novo ano, em um ano que nós temos a esperança de ser melhor do que foi o ano que passou. Então nós precisamos mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus para termos um ano abençoado, cheio de vitórias, cheio da presença do nosso Senhor. E nesta lição nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, sobre como a oração interfere em uma vida de relacionamento com Deus. Estudaremos Moisés, um homem que a palavra fala a respeito dele, que Deus falava com ele face a face. Veremos que o nível da intimidade de Moisés com Deus era ímpar. Ele era um homem que falava com Deus face a face e que teve experiências notáveis. De salvo das águas foi ao palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia escolheu abrandar o sofrimento do seu povo e da simplicidade do pastoreio de ovelhas tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Ter um relacionamento mais íntimo com Deus é um dos segredos para as vitórias. Então perceba isso, já anota aí na tua agenda, já anota aí no teu caderno. Quer vitória na vida? Quer ser abençoado? Quer ser alguém diferenciado? Então procura ter uma vida de oração. Nós vamos falar isso ao longo de todo o trimestre e hoje nós vamos aprender como passar por grandes desafios, como superar grandes dificuldades, grandes objetivos propostos pelo próprio Deus por meio de uma vida de oração. Tópico de número 1, Moisés fala com Deus. Subtópico 1, um homem experimentado. Para as pessoas que estudam a palavra de Deus, é fácil perceber o quanto Moisés é alguém preparado, alguém experimentado, alguém que passou por diversas situações na sua vida, alguém de muita experiência. Nasceu como escravo, foi adotado por uma princesa egípcia, morou no palácio por muitos anos como membro da realeza. Ele era um príncipe do Egito. Estudou com os maiores mestres da antiguidade e ainda jovem já era um erudito e muito talentoso. Perceba como Deus vai direcionando a vida de Moisés e preparando para a obra que ele já determinou na vida de Moisés. Preste muita atenção nisso. Moisés foi preparado para fazer a vontade de Deus. Estudou engenharia egípcia, foi preparado, foi letrado, foi um homem forjado para ser um verdadeiro estadista. Em um determinado momento, sentiu no coração a dor pelo sofrimento do seu povo. Naquele momento, você conhece a história. Ele vê o povo hebreu sendo maltratado, escravizado. Ele toma as dores de um hebreu que estava sendo humilhado, vilipendiado, espancado e acaba por assassinar um soldado egípcio. Naquele momento, Moisés comete um crime e por conta desse crime que ele cometeu, ele precisa fugir do Egito. Parece então que o caminho de Moisés desanda, que ele vai mudar totalmente de trajetória de vida e até de projeto. No entanto, Deus sabe de todas as coisas. Moisés passa a trabalhar com o rebanho, passa a cuidar de animais. E é por meio do cuidado de animais que ele aprendeu sobre mansidão, paciência e simplicidade. Do meio da sarça que ardia, Deus o chama então. Aos 80 anos, Moisés é chamado. Ele vê ali uma sarça, uma vegetação própria da região na qual ele levava os seus animais para pastar. E era normal que as vegetações ali, devido a um clima muito seco e o calor muito intenso, a vegetação ali acabava por pegar fogo. No entanto, o diferencial ali é que aquele fogo não se apagava. Aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés vai ver o que é e então ele tem aquela palavra: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa
é santo. Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Deus diz que ouviu o clamor do seu povo e escolheu Moisés para ser um instrumento para a libertação dos hebreus. O início da grande história começa entre as pragas do Egito e as constantes negativas do faraó. Moisés vivenciou muita coisa. Ele viu o sobrenatural acontecer. Viu Deus operar por meio de milagres, Deus fazer processos. Ele viu o mar sendo aberto, ele viu a água brotar da rocha, ele viu as vitórias bélicas de um povo fraco sobre experimentados guerreiros do deserto. Aqui quero fazer um parêntese, daquele momento tão especial que ele intercedia pelo povo e as mãos de Moisés ficavam levantadas enquanto Josué e o seu exército estavam no campo de batalha. Quando as mãos de Moisés baixavam, o povo perdia a batalha, mas as mãos de Moisés levantadas eram símbolos de vitória. Aquilo representava a intercessão, representava que quando nós rogamos a Deus, nós poderemos passar pelas maiores batalhas da nossa vida. Nunca esqueça disso. Além disso, eles foram sustentados com o pão que caía do céu e foram direcionados pela coluna de fogo e pela nuvem que os protegia do forte calor ali do deserto. Mesmo vivendo todas essas histórias, o grande privilégio de Moisés, na verdade, era o de falar com Deus face a face. Veja bem, tanto milagre, tanta coisa aconteceu, tanto processo, mas na verdade o que faz de Moisés alguém diferente é quando a palavra diz, com Moisés, Deus falava face a face. Subtópico de número 2, um povo obstinado. No entanto, Moisés recebeu uma missão muito difícil. Ele recebeu a missão de ser instrumento de Deus para a libertação do povo hebreu. Um povo que era murmurador, reclamador, um povo infiel, um povo que tinha verdadeiramente esquecido o que era servir ao Deus Todo-Poderoso. De fato, é compreensível que o povo houvera perdido os ensinamentos, houvera esquecido muita coisa. Afinal, eles ficaram 430 anos como escravos do Egito. E devido à reclamação do povo, Deus chama Moisés e fala, olha, eu não vou mais com vocês, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Na verdade, Deus fala assim, eu vou me retirar para que eu não destrua esse povo. E aí nós temos essa palavra, obstinado, e quantas vezes nós a usamos num sentido positivo, de alguém persistente, de alguém resiliente, de alguém que é determinado em concluir as suas tarefas e objetivos, e é um dos possíveis significados para a palavra obstinado. No entanto, Deus usa no outro significado, Deus usa no sentido pejorativo da palavra. Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa acerca dos hebreus e os descreve como porfiadores, intolerantes, teimosos e relutantes. Então Deus fala isso a respeito do povo hebreu. Eles eram realmente pessoas brigonas, reclamonas, infiéis e murmuradores. Assim que saíram do Egito, os recém-libertos já iniciaram suas rotinas de reclamações e murmurações, mesmo em meio a tantas bênçãos, literalmente caídas dos céus, apenas viam um lado negativo da vida. E isso é muito importante, querido, porque em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio ao passar por tribulações, muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Nós apenas vemos aquilo que nós não recebemos e esquecemos de lembrar, agradecer, glorificar a Deus por tudo o que Ele já fez em nossas vidas. Observe, nós tivemos o último ano, para você que está acompanhando esta aula em 2021, o ano de 2020 foi muito difícil para todo o planeta. No entanto, nós podemos claramente glorificar a Deus, porque Ele foi o nosso sustento, o nosso abençoador. Então, é muito fácil chegar agora e reclamar, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, devido a tudo isso que aconteceu no mundo, e eu esqueço de enxergar que o Senhor me livrou,
que o Senhor me sustentou, que o Senhor até hoje tem me dado vida. O fôlego da vida é um presente de Deus. Subtópico de número 3, um líder de oração. Moisés era conhecido como alguém que falava constantemente com Deus. Deus falava com Moisés, passava orientações para ele. Nós vemos isso muito claramente no livro do Êxodo. E ele tinha um grande desafio, ser o instrumento de Deus para libertar um povo murmurador, um povo infiel. Somente com uma vida de oração, Moisés poderia realmente superar os obstáculos e concluir o objetivo que Deus tinha colocado em suas mãos. O grande líder tinha muitas habilidades e possuía experiência, porém, essas características não lhe garantiam o sucesso. Nunca esqueça uma coisa, querido. As coisas não acontecem por causa de você. As coisas não acontecem por causa das suas qualidades. É apesar de você, apesar de mim, Deus, pela sua infinita misericórdia, permite que a bênção nos alcance, permite que atinjamos os objetivos. Então, sempre lembre disso, que o que faz verdadeiramente a diferença não é o quanto sou habilidoso ou culto, mas o que faz a diferença é ter a presença de Deus, é ter o livramento do Senhor, é ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, saiba disso, não é por causa de mim, mas é apesar de mim que as bênçãos são alcançadas. Além disso, orar para Moisés era um verdadeiro refrigério em meio à difícil convivência com as insatisfações do povo hebreu. Imagine você, aquele povo só reclamava, aquele povo chorou com Moisés, querendo comer as cebolas e os pepinos do Egito. Olha só como era um povo ingrato. Deus abriu o mar vermelho, Deus sustentou com codornizes, sustentou com maná diário, deu água para beber. A palavra fala que sequer as suas roupas envelheceram. Milagre atrás de milagre, mas era um povo que só sabia reclamar. Então, quando Moisés ia orar, quando ele ia falar com Deus, era na verdade um alívio, era um bálsamo para a sua alma, para o seu coração. Ali Deus tratava Moisés, Deus o consolava, fortalecia e direcionava. Então não esqueça, querido, que na nossa jornada nós vamos esvaziando e precisamos encher o tanque. Precisamos realmente nos revigorar e só vamos conseguir isso com uma vida devocional, é lendo a Bíblia, é orando, é louvando ao Senhor, é cultuando ao Senhor. Precisamos encher o nosso tanque, precisamos estar completamente revestidos do Espírito Santo para enfrentar os desafios da vida. Desafios colossais não resistem aos efeitos de uma vida de oração aos pés do nosso amado Pai. Então, quer enfrentar desafios? Quer ter vitória? Tenha uma vida de oração assim como teve Moisés. Tópico de número 2, Deus fala com Moisés face a face. Subtópico 1, como um amigo. A palavra de Deus deixa claro que o Senhor Deus falava com Moisés face a face. Falava como qualquer um fala com o seu amigo. Olha só que privilégio, que maravilha. E eu quero te dizer que é isso que Deus quer para todos nós. Deus é Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter uma intimidade com você. O que nós precisamos fazer é buscar essa intimidade, é buscar esse relacionamento, e tudo começa por uma vida de oração. Em João 1,18, no entanto, está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Por que este versículo é interessante? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor falava com Moisés face a face. Então muitas pessoas imaginam que Moisés falava com Deus e via a face de Deus. No entanto, em João 1,18, que acabamos de ler, Jesus deixa claro que ninguém viu a face de Deus. Logo, Deus falava com Moisés face a face, no entanto, Moisés nunca viu a face de Deus. Isso vai ficar claro no tópico de número 3, quando estudarmos Êxodo capítulo 33. Então não esqueça,
Moisés não viu a face de Deus. Ninguém viu a face de Deus a não ser o seu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, tá bom? Quando falamos nessa busca de relacionamento, nessa busca de intimidade, nessa busca de um relacionamento com Deus como se fosse um amigo, um grande impeditivo é a formalidade exagerada que aplicamos em nossas orações. Perceba quantas vezes os irmãos estão na igreja e começam com aquela fala, né? Fazem até uma voz diferente, glorioso Deus, amado Pai, e começam a usar palavras rebuscadas, começam a usar palavras diferentes que utilizam na comunicação cotidiana. É lógico que a oração do templo é uma oração diferente, é uma oração também educativa, didática, porque ao orar eu também estou ensinando como as pessoas devem falar com Deus. No entanto, na minha intimidade, eu preciso compreender que eu não tenho que ser exageradamente formal, não usar palavras apenas por falar, como se fosse uma mera religiosidade. Nós precisamos abrir o nosso coração, falar daquilo que nos angustia, falar das nossas alegrias e tristeza, como conversamos, como falamos com o nosso pai, com a nossa mãe e com o nosso amigo. Lembre, Deus é o nosso pai e também é o nosso amigo. Além disso, 1 Tessalonicenses 5,17 fala que precisamos orar sem cessar. Então precisa ter uma vida de oração. Eu não tenho que ter formalidade. Eu só oro se eu estiver naquele lugar, naquela hora. É lógico que eu tenho que ter o meu horário de devocional. Um momento em que vou orar, vou me dedicar exclusivamente àquilo e não vou me ocupar com outras coisas. No entanto, eu estou no metrô, estou orando, eu estou no ônibus, eu estou orando, eu estou no meu carro, eu estou orando, eu estou no meu trabalho, eu estou orando, eu vou conversando com Deus, sabe? Em pensamento, falando baixinho. E aí, eu gostaria de ressaltar que a grande vantagem também de nós usarmos máscaras hoje em dia é que a gente pode até ficar orando, falando no meio da rua e ninguém vai dizer que você está louco, não é verdade? Tá aí uma vantagem. Às vezes gosto de estar cantando na rua, gosto de estar conversando com Deus, e às vezes as pessoas olhavam assim, rapaz, esse cara é meio maluco. E agora com a máscara não tem esse problema, não é? Precisamos orar como quem fala a um amigo, abrindo o coração, sendo sinceros e, sobretudo, confiando que ele sempre nos ouve. Subtópico de número 2, conheço-te por teu nome. Isso denota o quê? Que Deus conhece os seus. Deus conhece os seus filhos. Deus conhece os seus servos, querido. Deus conhece você. Deus conhece as suas dificuldades. Deus conhece também as suas qualidades. Deus conhece você de uma maneira completa. E essa expressão bíblica nos permite visualizar um processo contínuo de conhecimento. Ou seja, Deus me conhece quando criança, Deus me conhece enquanto jovem, Deus me conhece enquanto adulto. Ele jamais deixa de conhecer os seus. João capítulo 10, versículo 4, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, quando Jesus fala dessa maneira, fica claro que é um processo recíproco. Ou seja, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais sou conhecido por Deus e mais conheço Deus, que é o mais importante, é eu me relacionar para eu poder conhecer o Deus a quem sirvo. E quanto mais conheço o Deus a quem sirvo, mais amo esse Deus. Porque percebo as suas qualidades, percebo o quanto ele é amoroso, o quanto ele é bom, o quanto ele é justo. Então, querido, procure conhecer o Senhor a quem você serve. Subtópico de número 3, nos inspira ou nos constrange? Perceba, quando você ouve essa expressão, Moisés tinha intimidade com Deus a tal ponto que Deus falava com ele face a face. Isso te inspira a querer ser igual a Moisés, a querer viver uma experiência dessas, ou te constrange, te coloca reflexivo para pensar assim, a minha realidade é muito diferente, hoje eu sou superficial com Deus. De que maneira isso te afeta? Na verdade, as duas coisas precisam acontecer. Eu preciso refletir sobre a minha realidade atual, mas também preciso querer ter essa experiência para a minha vida também.
Esse tipo de relacionamento nos alegra e motiva-nos a orar e buscar ainda mais a presença de Deus, ou deixa-nos constrangidos pelo pouco que fazemos em nosso dia a dia para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com Deus. Não esqueça, querido, o que Deus faz por um dos seus filhos, Ele também pode fazer por outro dos seus filhos. Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, a palavra deixa claro que Deus se relaciona de forma diferente na medida em que diferentemente nos aproximamos dele. É óbvio que aquele que busca aproximação, busca relacionamento, Deus irá se relacionar, irá corresponder de uma forma diferenciada. Que você seja alguém próximo de Deus, que você tenha sede de um bom relacionamento com o teu Deus, com o teu Senhor. Tópico de número 3, Moisés roga a Deus a sua presença. Subtópico de número 1, sede por Deus, prioridade. Na oração do texto bíblico da nossa lição, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha como Moisés fala, como ele é ousado até em dizer para Deus: o mais importante, Senhor, não é chegar na terra prometida. O mais importante é a tua presença, porque nós só somos quem nós somos, nós só alcançamos o que nós alcançamos por causa da tua presença em nossa vida. Como é importante perceber que este homem reconhecia a diferença que a presença de Deus fazia na vida deles. E nós precisamos ter essa clareza, querido. Quais têm sido as suas prioridades? Fica a pergunta para cada um de nós. Será que nós queremos apenas a bênção? Será que nós queremos apenas o objetivo e não queremos o relacionamento com Deus? Moisés deixou claro que o importante para ele não era a bênção, mas o dono da bênção. Deus quer se relacionar com você. No entanto, você quer se aproximar de Deus apenas pela bênção. Querido, nós precisamos extinguir esse sentimento dentro de nós de termos apenas desejo, de interesse quando nos relacionamos com Deus. Nós queremos ir para a igreja para receber bênção, para receber vitória. No entanto, a palavra nos ensina que eu tenho que ir para a igreja para oferecer um culto ao Senhor, me oferecer como sacrifício ao Senhor para buscar um bom relacionamento com Ele. É isso que tem que arder no meu coração. Eu não sei o que tem ocupado a tua mente, o que tem ocupado o teu coração, o que tem ocupado o lugar de Deus até. Entenda que não é apenas pecados, coisas ruins que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Na verdade, na maior parte das vezes, são coisas boas, coisas dignas, que acabam tomando lugar de Deus, que acabam tomando prioridade em nossas vidas, e aquelas coisas que teoricamente são boas acabam tornando-se ídolos para as nossas vidas, pecados que nós praticamos e acabam sendo motivo da nossa desgraça espiritual. Então entenda, querido, priorize Deus, priorize a presença do Senhor, tenha prioridade clara em sua vida em tudo que você for fazer. Escolha obedecer a Deus, escolha se relacionar com Deus, tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Você vai ver onde Deus pode te levar, você vai ver o que Deus pode fazer na tua história e na tua vida, não porque eu quero só a bênção, mas porque eu quero o Deus que pode me abençoar. E nunca esqueça do Deus que te abençoou quando a bênção chegar. Subtópico de número 2, me verás pelas costas. Nós percebemos que nesse momento de ousadia, Moisés vai um pouquinho mais à frente. Ele pede para ver a glória de Deus. No entanto, nós percebemos intrinsecamente que o pedido de Moisés era para ver a face de Deus. Moisés queria ver Deus. Depois de conversar tantas vezes com Deus, ele queria ver a face de Deus, ele queria ver a glória do Senhor. O que foi oferecido para ele foi um pouco dessa glória. No entanto, um pouquinho das costas foi muito superior
ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus, mas já foi suficiente para nos ensinar uma maravilhosa lição acerca da verdadeira adoração e do desejo pela presença de Deus. Deus foi tão bom que permitiu Moisés usufruir coisa extraordinária e incomparável. Moisés pede ao Pai que lhe mostre a sua glória. Deus já adverte: Moisés, você não pode ver a minha glória, você não pode ver a minha face ninguém verá, porque você vai morrer. E aí nós lembramos do chamado de Isaías. Você lembra? Profeta Isaías olha e contempla ali a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vê aquela manifestação espiritual e ele já declara: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele está dizendo: eu estou vendo Deus aqui e eu vou morrer. E a palavra deixa claro que naquele momento Isaías também não está vendo a face de Deus, mas de tamanha glória que ele contemplou ali, ele achou que naquele momento ele já iria morrer. Deus é muito bom. Deus quer se relacionar com o homem. Moisés fez o pedido, Deus disse que não poderia atender o pedido, senão significaria a morte de Moisés. No entanto, Deus dá uma colher de chá para Moisés, né? Deus diz assim: vamos fazer o seguinte, Moisés, fica ali atrás da fenda daquela rocha. Eu vou passar, vou colocar a minha mão, e depois que eu passar e estiver de costas, você vai ver um pouco da minha glória. Eu vou tirar a minha mão e você vai ver a minha glória por trás, para que você não morra. E Moisés tem aquela visão maravilhosa. Talvez uma visão que poucos terão o privilégio de contemplar aqui nessa terra. Nós podemos perceber que visão parecida teve Isaías, visão parecida o apóstolo João, Ezequiel teve visões maravilhosas. Poucos homens, são pessoas contadas, privilegiados contados, mas uma certeza eu tenho: um dia, lá na glória, nós o veremos como ele é. A palavra de Deus fala por meio do apóstolo Paulo que hoje nós vemos como que um espelho embotado, como um espelho sujo, mas nós um dia o veremos como nós somos vistos. Deus nos conhece completamente e nós veremos a Deus, nós veremos o Senhor. E isso nos faz clamar todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus se agrada de pessoas que desejam buscar a sua presença, querido. Viva essa verdade em sua vida. Hoje, Moisés nos ensinou o que é ser alguém que deseja a presença de Deus. E nós vemos o que Moisés colheu por tudo que passou, por todas as bênçãos que usufruiu. Por quê? Porque no coração dele havia um desejo pela presença de Deus. Que você possa desejar a presença de Deus, que eu possa desejar a presença de Deus. E tudo começa pelo desejo de ter uma vida de oração. Eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, podemos vivenciar muitas coisas em nossa vida, mas somente por meio de uma vida de oração teremos verdadeiramente um bom relacionamento com Deus. Segunda coisa, precisamos orar com sinceridade e habitualidade. Somente com uma vida de oração enfrentaremos os maiores desafios de nossas vidas. Terceira coisa, nossa sede por oração será proporcional ao nosso desejo pela presença de Deus. Não esqueça, querido, tudo começa pelo desejo de uma vida de oração. Comece aos poucos, mas comece a praticar essa importante disciplina espiritual. Vamos falar com Deus? Vamos praticar a oração? Pai, obrigado. Obrigado por essa aula, obrigado pelo exemplo do teu filho Moisés, que muito nos ajuda a entender como homens diferenciados têm prioridades claras em suas vidas. E Moisés mostrou que a prioridade dele, Senhor, era a tua presença. Que nós possamos desejar ardentemente a tua presença também em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá forças, nos dá sabedoria para tomar as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém
Querido, que bênção, muito obrigado por você estar comigo até esse momento, por você estar acompanhando as aulas do nosso canal. Quero te pedir um favor, deixa um like aqui para nós, escreve um comentário, manda esse link para alguém, conhece alguém que ainda não é inscrito no canal, nos abençoa, pede para essa pessoa se inscrever e nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.